Olá, investidor, tudo bem? Estamos começando mais um Investors Education, sessão de conteúdo da Tru Securitizadora, para falar de temas de mercado. Eu estou aqui com o diretor de investimentos da Tru, Maximiliano Marques, que vai explicar para a gente sobre o mercado de loteamentos. Tudo bem, Max? Tudo bom, Débora? Muito obrigado, investidores, de estarem aqui com a gente e para a gente conversar sobre esse tema maravilhoso que é o tema de loteamentos, que eu acho que é algo que todos os investidores em algum momento do tempo vão estar, comprando papéis de loteamentos e investindo nesse tipo de ativo, que é um ativo muito interessante e pode ser bastante rentável também para o investidor. Então, Max, para começar esse bate-papo, por que esse mercado é justamente interessante para o longo prazo? Ou é só para o longo prazo ou pode ser para mais curto prazo também? Explica para a gente. Acho que o importante é o investidor, você que está aí, entender um pouco a dinâmica de como é que funciona o mercado de loteamentos. Então você tem uma gleba de terra, normalmente essa gleba fica próxima a uma cidade média, digo cidade média porque ou na região metropolitana das grandes cidades, porque dentro da região metropolitana das cidades principais, das capitais brasileiras, hoje é difícil você ter terrenos grandes para fazer loteamentos. Então esses terrenos eles ficam ou ao lado de cidades médias, na fronteira dessas cidades, ou dentro da região metropolitana, mas nos limites dessa região metropolitana. Então daí, essa pessoa que tem essa gleba de terra decide parcelar o seu uso, individualizar em diversas matrículas e vender lotes que normalmente são utilizados para a construção de residências. Daí o que acontece? Existe lá o lançamento desse loteamento e os lotes são vendidos, normalmente eles são vendidos a prazo, são vendidos em 5 anos, 10 anos, 15 anos, às vezes até um pouquinho mais, e aí as pessoas vão pagando parcelas mensais para utilizando essa terra num futuro para construir aí as suas casas, as suas residências, sejam essas as residências principais, que a gente chama de primeira moradia, seja essas residências para lazer, que a gente chama de segunda moradia, que também é muito comum, que são as famosas casas de campo, as casas de praia, as casas de fim de semana. Então essa pessoa compra o lote e vai pagando as prestações ao longo desse prazo, enquanto elas constroem aí as suas casas. Daí o que acontece? Para o empreendedor, ele, que é quem desenvolveu o loteamento para a loteadora, não é interessante ele ficar com essa carteira de recebíveis durante 10 anos, 15 anos. Para ele é interessante antecipar essa carteira de recebíveis e fazer novos loteamentos, vamos colocar assim. Então, para isso, o CRI é uma excelente alternativa de fazer isso, o Certificado de Recebível Imobiliário, porque você pega essa carteira de recebíveis, desconta isso a valor presente pela taxa da operação, pela taxa do CRI, e a taxa do CRI tem a ver com a qualidade da carteira, com a qualidade do empreendimento e com a inadimplência, com todas as características que envolvem aquela operação, e você entrega então esse montante de recursos referentes à antecipação dessa operação para os empreendedores. Então isso é muito bom, porque o dinheiro do empreendedor, do loteador, da loteadora, normalmente é mais caro que o dinheiro do investidor. Então, essa operação é boa para todo mundo. É boa para o empreendedor, porque antecipa os recursos para ele. É bom para você, investidor, porque você tem um papel de boa qualidade, que paga uma boa remuneração. E, claro, no caso do CRI também é isento de imposto de renda. Então, e em fazendo e antecipando essa carteira de recebíveis, o empreendedor tem mais dinheiro para fazer outros lançamentos e pode dar esse prazo, o CRI tem esse horizonte de tempo que muitas vezes o empreendedor não tem. Então talvez se o empreendedor tivesse que financiar sozinho esse empreendimento, como era feito no passado, talvez ele só conseguisse financiar por 5 anos, por 7 anos. E o CRI, a gente pode ir a 10, pode ir a 12, pode ir a 15 anos, às vezes até um pouco mais do que isso. Então faz a parcela ficar menor, vamos colocar assim, e isso é bom também para o
consumidor que pode ter aí seu lote financiado em mais tempo. E é bom, claro, que para o investidor que tem aí um ativo de qualidade ligado à economia real, né? E com todas as garantias que normalmente são atreladas a esse tipo de operação, como a alienação fiduciária do lote, como a cessão fiduciária do recebível para o investidor, como muitas vezes também o aval ou a fiança da empresa loteadora. Então acho que é um papel assim que ele é muito bem colateralizado, ele tem uma série de garantias que permite ao investidor ter uma certa tranquilidade quando ele compra, adquire esse título, né? E aí ele vai estar investindo naquilo, vai ficar com aquele papel 5 anos, 7 anos, 10 anos ou até o vencimento do final do prazo. Max, me conta um pouco mais dessa operação. Por exemplo, existem alguns requisitos básicos, características que permitem que um empreendimento possa ser passível de financiamento por esse tipo de operação? Perfeito, Débora. Acho que até essa é uma pergunta muito importante aí para os empreendedores que estão nos assistindo, que gostariam de antecipar suas carteiras dos seus loteamentos, e também boa para o investidor entender um pouco também a dinâmica de como é montada a operação. Sim, existem algumas características que elas precisam existir para que você possa fazer um CRI de loteamento que tenha sucesso junto aos investidores. Então, uma das primeiras características é você ter uma boa formalização dos contratos. Então, estou dizendo os contratos de compra e venda, ou os contratos de promessa de compra e venda dos lotes. Então, precisa estar, esse contrato precisa ter termos que permitam que seja feita a cessão desse contrato para o CRI. Esses contratos precisam estar devidamente assinados, as partes precisam estar devidamente identificadas, de preferência com cópia da documentação dos mutuários, né, que são aquelas pessoas que adquiriram os lotes, que você tenha também uma certa comprovação de renda desses mutuários, para mostrar que eles têm capacidade financeira para comprar esse lote, que você tenha um valor de entrada. O valor de entrada é muito importante, porque a gente sabe que valores de entrada muito baixos, ou você comprar sem entrada, esse é um grande ingrediente para a inadimplência ficar alta no longo prazo. Interessante. Então, é importante que você tenha aí uma entrada de pelo menos 10% do valor do lote. Também é importante que sejam áreas urbanas, que esse loteamento esteja num local que já é servido pela rede de transporte público, por exemplo, que já tenha toda a parte de infraestrutura pronta, ou que essa parte de infraestrutura seja realizada pelo empreendedor. Aí eu estou falando de iluminação pública, eu estou falando de saneamento básico, eu estou falando de escoamento de águas pluviais. Então é importante que o empreendimento tenha uma boa infraestrutura, de um lado, assim, para resumir, e é importante também que exista uma certa um nível importante de formalização dos contratos e de documentação, tanto do empreendimento como dos mutuários que estão adquirindo ou que vão adquirir os lotes. Então, se tiver isso, a gente consegue fazer um CRI. Aí, obviamente, que a taxa do CRI vai depender muito da qualidade dessa carteira de recebíveis, dela ter uma inadimplência baixa, do estágio daquele loteamento, se aquele loteamento já está pronto, que nós, na nossa linguagem de mercado financeiro, chamamos de performado, ou se ele ainda é um loteamento em construção. Também vai depender se esse loteamento está próximo de uma grande cidade, de uma grande metrópole, ou se ele está muito longe no interior, do tipo de infraestrutura que tem nesse loteamento, do ponto de vista se ele é um loteamento aberto, se ele é um loteamento fechado. Então tudo isso, todas essas características do loteamento, do empreendimento em si e da carteira de recebíveis vão determinar a taxa. Mas se você já tiver uma carteira formada, com boa formalização, e com uma infraestrutura mínima, você já consegue fazer a operação e pode fazer de loteamento em qualquer local do nosso país. Muitas vezes a gente vê que que os empreendedores que estão mais próximos dos grandes centros, estou falando das grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, são mais assíduos na busca
o Porto Alegre, Curitiba, são mais assíduos na busca por alternativas de securitização de mercado de capitais para antecipar seus recebíveis. Mas nada impede que outros empreendedores que estejam atuando em qualquer lugar do Brasil, região norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, possam estar procurando, porque essa alternativa, que é uma alternativa bastante inteligente e que dá para esses empreendedores locais a mesma força, às vezes, financeira que uma grande empresa de incorporação tem. Então, acho que a democratização do mercado de capitais é importante, e é importante que esse empreendedor que tenha o seu loteamento, que tenha a sua carteira de recebíveis, que ele tente fazer realmente uma operação de mercado de capitais, porque ele não é banco, ele não é instituição financeira, ele não tem que ficar administrando inadimplência. Certo? Ele não tem que ficar buscando investidores. Então, muitas vezes o empreendedor, ele acaba, ao invés de procurar um CRI, ele procura sócios, às vezes do conhecimento dele, para poder ter fôlego, para poder aguentar uma carteira de recebíveis. Isso faz com que ele demore mais, com que ele consiga fazer uma quantidade menor de empreendimentos de uma vez. E o CRI permite isso, permite que o loteador ele possa fazer aquilo que ele é bom, que é construir, identificar áreas, construir, fazer bons projetos, e à medida que ele conclui esses projetos, que ele vendeu, ele forma, vendeu uma boa parte, uma maior parte, ou 100% daquele empreendimento, então que ele passe isso para os especialistas do mercado financeiro, para as empresas especializadas, e no caso as securitizadoras, elas são essas empresas. A lei das securitizadoras, quando foi constituída, ela pensava exatamente nisso, em antecipar dinheiro para os incorporadores para fomentar a produção. E do lado do consumidor isso é muito bom também, porque isso dá para ele, como eu já falei, a oportunidade de pagar em prazos maiores, muitas vezes com taxas menores também. Max, muito bom. Como você disse, é bom para todos os lados, né? É isso. Mas também a gente está falando de educação do investidor. Então, existem alguns erros mais comuns dos investidores na análise desse tipo de operação? Olha, Débora, existem sim, e acho que isso é muito importante, você, investidor, de olhar e prestar atenção nisso, porque os CRIs, eles não são todos iguais. Então, uma operação, por exemplo, de build to suit, que é quando você constrói um empreendimento específico, normalmente para uma grande empresa, e aí você aluga, estou falando de uma Ambev, estou falando de uma Brasil Foods, estou falando de empresas desse porte, isso aí você tem que olhar o quê? Você tem que olhar o risco de crédito de quem está te pagando o aluguel, por exemplo, uma operação build to suit. Isso é o mais importante. Essas grandes empresas, normalmente, elas têm balanço, elas têm toda uma governança que te permite que você faça essa análise mais focado nessa empresa. E, lógico, você tem que também olhar um pouco do imóvel, mas é preponderantemente o risco de crédito da empresa. Quando você olha um loteamento, você não tem que olhar muito o risco de crédito do empreendedor em si, que é importante, claro, ele faz parte da análise, mas o principal é o risco de crédito da carteira. Então, é você ter condições de fazer uma análise de crédito baseada em estatísticas de atrasos, de inadimplência, de comportamento do mutuário, que é quem adquiriu o lote. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas confundem esse tipo de coisa. Operações de risco concentrado, onde a gente está falando do build to suit, onde a gente está falando do sale leaseback, onde a gente está falando de financiamento corporativo de uma maneira geral, que tenham imóveis como lastro ou como garantia, pode ser feito CRI, eles são bons CRIs também, mas eles não têm nada a ver com a linha que a gente chama de CRIs pulverizados, que são aqueles feitos, no caso, para carteiras de loteamento, que eles, guardadas as devidas proporções, eles se assemelham com o financiamento de instrumentos que financiam o consumo de uma maneira geral. Então, um CRI de loteamento, ele tem muito mais a ver com uma carteira de recebíveis de financiamento de carro, por exemplo, de automóveis, que é uma coisa que as pessoas estão acostumadas, do que propriamente com analisar o balanço do empreendedor, daquele que está patrocinando aí a operação.